O Togo prepara-se para levar às Nações Unidas uma proposta que poderá alterar a forma como o mundo vê o mapa global, defendendo o abandono da projeção de Gerardus Mercator, criada no século XVI. Em causa está a distorção da dimensão real de continentes como a África, frequentemente representada como menor do que realmente é, o que levanta questões não apenas cartográficas, mas também políticas, simbólicas e geoestratégicas. A iniciativa apoiada pela União Africana propõe a adoção do projeto Equal Earth, considerada mais fiel à realidade geográfica. Diante deste cenário, vamos conversar agora com a doutora Isabel Castanha Gil, doutora em Geografia e professora do Centro de Universitário de Adamantina. Muito boa noite, professora. Bem-vindo aqui ao programa. Boa noite, Mariamo. É sempre prazer estar com você. Prazer é sempre nosso, doutora. Sim, doutora. Que relevância política e simbólica tem esta iniciativa liderada pelo Togo no contexto internacional? Muita relevância, porque reescreve a história, a percepção, a simbologia da configuração cartográfica dos continentes. A projeção de Mercator, feita no século XVI, tinha uma finalidade muito bem definida. Ela estava preocupada em definir distâncias, a menor distância entre dois pontos, o ponto A, que estava na Europa, e o ponto B, que estava nas colônias. E essa cartografia muito pragmática, com uma intencionalidade muito bem definida naquele momento, acabou influenciando toda a cartografia dos séculos seguintes até os nossos dias. Só que essa projeção cartográfica, baseada no planeta Terra como um cilindro, então matemática, né? Ela traz distorções do tamanho real. E ela também trabalha colocando a Europa no centro. Então, essa projeção cartográfica, ela reforça o que nós chamamos de eurocentrismo. Então, da Europa para a América, da Europa para a África, da Europa para a Ásia, enfim, isso é o eurocentrismo, né? E isso reforça uma visão colonialista, uma visão de superioridade que, na verdade, não deve existir nas relações entre os povos, porque não há povo mais e povo menos. Somos todos habitantes do mesmo planeta, com os mesmos direitos e os mesmos deveres. Sim, professora. E a proposta da adoção de uma nova projeção dizia cartográfica pode ter impactos concretos nas relações internacionais ou trata-se, sobretudo, de uma questão simbólica? Pode ter impacto, sim, porque o simbólico, ele influencia percepções. Aquelas gerações formadas com uma outra percepção, que é a eurocêntrica, ela vai precisar de uma nova alfabetização cartográfica. Mas as gerações que vêm e que vão aprendendo na fase escolar que exatamente existem outras formas de representar os continentes e essas formas são muito mais justas, porque elas são mais fiéis ao tamanho real, à localização real. Isso muda, sim, a percepção, isso desconstrói uma visão colonialista e traz uma visão de mais solidariedade entre os povos. Sim, doutora. E qual poderá ser o papel da União Africana na mobilização de apoio internacional para esta mudança? O papel da União Africana é fundamental, porque
inverte toda a situação. Ao longo, aqui na América do Sul, principalmente América do Sul, Caribe também, né, e o México como um dos países na América do Norte, então nós somos colônias, fomos colônias, assim como os países africanos o foram. E toda a influência que nós recebemos foi uma influência verticalizada, vinda primeiro da Europa, depois dos Estados Unidos. Hoje se trabalha com uma visão horizontalizada, a construção do sul global. Então, essa percepção de quem está na base, quem se sente prejudicado, faz toda a diferença. Então, a União Africana tem sim esse papel, baseado em pilares muito sólidos. O primeiro é o domínio dos processos históricos que levaram a essa configuração cartográfica. A segundo é o conhecimento cartográfico mesmo, conhecimento científico, para dizer que existem outras tantas maneiras de representação do globo terrestre. E também uma voz que se coloca diante da mídia internacional, diante dos organismos internacionais que têm poder de decisão e que podem, sim, por meio de conferências internacionais, da mesma forma que o modelo atual, o formato atual foi instituído, então a União Africana pode, sim, nessas instâncias de poder global, ela pode sim levar a sua proposta, o seu projeto, com muita consistência teórico-metodológica e domínio histórico. Sim, e considerando que a decisão poderá passar pela Assembleia Geral das Nações Unidas, que tipo de resistências políticas ou institucionais poderão surgir? Muitas resistências, porque nós estamos vivendo um momento de mudança, não só de paradigma, nós estamos vivendo um momento de mudança de centro de poder. Então, nós estamos num momento muito intenso de reconfiguração e de transformações. Essas transformações, elas já estão em curso, já são a nova realidade. Porém, o novo tem muita dificuldade para emergir, porque o velho está muito resistente. Então, sim, nós estamos mudando o paradigma de uma visão ocidentalizada, eurocêntrica, para uma visão multipolar, para uma visão mesmo de sul global. Então, sim, teremos resistência, mas a África não, a União Africana e os seus 54 países não estão sozinhos. Outros países também estão na mesma fase, no mesmo momento histórico. Então, há também uma tendência desses países se fortalecerem nessas propostas para poder reconfigurar sob todas as formas, política, econômica, simbólica, científica, comercial, né? De todas as formas, reconfigurar a nova ordem mundial. Sim, professora, por último, falou que esta iniciativa pode ser vista como o chamado Sul Global, não é? Que implicações poderá ter neste contexto? Que implicações? Isso, professora. Eu não entendi. Que implicações isso pode ter? Olha, a potencialidade do continente africano é muito grande, tanto no aspecto dos recursos naturais, na localização geográfica muito estratégica, no seu contingente populacional e principalmente no despertar dessa possibilidade autóctone e do seu papel no mundo. Então, sim, isso vai reconfigurar, isso vai deixar muita gente descontente,
Porém, a União Africana, ela está com boas parcerias, ela está com bons subsídios e ela vai conseguir, no médio prazo, não no curto prazo, ela vai conseguir reconfigurar, né, e colocar as suas demandas e os seus direitos, os seus deveres. Muitíssimo obrigada, professora, pela sua participação aqui, a sua presença. É sempre um prazer tê-la aqui. E continuação de uma boa noite e um bom dia para si. Agradeço, Mariana, um abraço para você, para todos os ouvintes. Obrigada, professora. E estas foram as palavras da doutora Isabel Castanha Gil, doutora em Geografia e professora do Centro Universitário da Adamantina, falando aqui ao Canal África. E fica a seguir com Venâncio José com as notícias do desporto.